Senhor presidente, senhora vereadora Mari, seja bem-vinda, senhora vereadora Sandra, demais vereadores, munícipes que participam dessa sessão nesta noite nesta casa, os que nos acompanham pela TV Câmara. Quero agradecer a menção do vereador Chico Silvi pelo meu retorno da vereadora Mari. Quero dizer que volto com muito mais vigor, reafirmando os compromissos que sempre tive com São José, e dizer que continuo lutando baseado no tripé da ética, da probidade e da licitude. Mas eu venho nessa casa hoje fazer um pronunciamento, porque há uns 15 dias atrás eu tive a oportunidade de visitar a perícia médica do município de São José, a Junta Médica, e há alguns anos já venho observando, escutando os servidores públicos se manifestarem quanto ao atendimento da Junta Médica do município de São José. E faço essa fala porque já o fiz com a prefeita Deliana, já comuniquei à prefeita da situação que se encontra, e creio que o serviço melhorou muito do ano passado para cá, até porque quando estávamos em outros momentos, a Junta Médica estava alojada numa sala de fundos ou no depósito, hoje já tem um espaço, mas carece isso, eu coloquei para a prefeita, é tanto que eu fiz uma indicação que foi passada semana passada, foi apresentada semana passada, carece de uma reformulação. Digo isso porque, ao estar naquele ambiente, primeiro, sem fazer juízo de valor a respeito da competência dos médicos peritos que lá se encontram, não tenho essa capacidade e não desejo fazer esse juízo de valor quanto à sua competência técnica, mas quanto à situação que são colocados os servidores públicos do município de São José. Nós temos quase 5.000 servidores. A perícia médica se encontra num espaço, a Junta Médica do prédio da Beira-Mar, num espaço reservado que, primeiro, não tem condições de suportar o número de inscritos que lá são colocados todas as semanas. Não tem espaço físico, não tem cadeiras, e todos nós sabemos que quem procura a perícia, vereador Neri, é quem está com muleta, quem veio de uma cirurgia, quem está em tratamento, está com depressão, tem que se apresentar. A perícia médica surgiu no Brasil na década de 30, com aquele objetivo de estabelecer um nexo de causalidade. O que é isso? A causa e o efeito. O que a saúde pode comprometer o cidadão, o que a saúde ou a doença pode comprometer o seu serviço, se ela pode ir à morte, se ela pode ficar inválida, se ela vai atrapalhar o serviço público ou o serviço de uma empresa, se o servidor merece ou não merece a remuneração nesse período. Então, em 1930, a Previdência surgiu, e no Brasil nós temos uma série de legislações, tanto tratando de leis trabalhistas, quanto a questões das leis que tratam com os servidores públicos. Então, só que no município de São José, nós temos que ter clareza que hoje nós não somos mais aquele município do interior que tinha 300, 400 funcionários. A Junta Médica, ela atende uma vez por semana, das 17h30 às 19 horas, e ela não consegue responder à demanda do município. E as pessoas que lá se encontram não têm como estar confortável, ou pelo menos ter um espaço em que elas possam, aquelas que estão lá de cadeira de roda, aquelas que estão com muletas, aquelas que estão lá com um estado de depressão, não tem onde ficar. Então, esse é o primeiro ponto. Pedir à prefeita, já o fiz, estou repetindo, que arrume um espaço digno para que o servidor seja atendido. Segundo, a ampliação dos horários. Não é possível, com quase 5.000, que nós tenhamos 2 horas e somente uma junta médica para atender a demanda do município de São José. Nós temos 3 médicos lá que fazem esse atendimento, e depois vem um problema sério. Por quê? Se nós precisamos ter mais uma junta ou mais uma equipe, mas também temos que ter profissionais que vão dar assessoria. Porque nesse atendimento que eu estive lá, eu fiquei muito irritado, porque não foi obedecido a fila, as pessoas estavam ali, eu cheguei às 17h15, saí às 19h15. 2 horas. E eu fiquei em pé, porque eu estava numa situação de saúde, e as outras pessoas, alguns sentados no chão, de muletas. É uma questão séria, porque daí, ao entrar no consultório, após o atendimento, eu percebi que o atestado que eu levei, que é a minha esposa, funcionária do município há 26 anos concursada, ela fez uma cirurgia, ele simplesmente cortou o dia, mas não me comunicou nada. Sem nenhuma explicação. E se nós formos olhar a legislação, o paciente tem direito a saber por que seus dias estão sendo cortados. Ele tem que dar, e aqui eu não sou médico, o doutor Geraldo pode contribuir, ele tem que fazer um relatório,
ele tem que dizer por que ele está cortando, ele tem que justificar, até porque muitas vezes a sua formação, a sua especialidade não é a mesma que as pessoas lá se encontram. E daí ele me disse, mas porque tem muita gente que me engana, tem muita gente que engana o serviço. Então, carece de um assistente social, carece de um psicólogo, porque ele diz, chega o pessoal com depressão, a gente chega com 180 dias. Antes da minha entrada, entrou uma senhora com 160 dias, 150 dias, 160 dias, com depressão. Ela saiu com 60 dias. Ela saiu chorando lá fora, disse, vou ter que voltar novamente, mas estava num estado lastimável. Simplesmente foi baseado no olhar das pessoas, com o paciente do médico, porque não foi feito nenhum exame. O médico assistente, que é o médico que nós consultamos, dá a receita. E até então eu pensava que aquilo era inquestionável, mas para a perícia não é, lendo a legislação. Mas o médico perito, ele tem que dar um laudo que sustente a sua decisão de cortar aquilo. Então, nós temos ali um problema de espaço, porque não tem água, não tem poltrona, não tem café, não tem atendimento. Nós temos um problema que tem pessoas, professores, que chegam a marcar a perícia, eles têm um atestado de 20 dias. Só vão conseguir daqui a 15 dias, se tiver lugar, ou se não 30. O atestado já venceu e a escola ficou sem o professor, porque só tem uma junta médica, só tem um grupo, e atende uma vez por semana. Então, isso não é mais possível no município de São José. Nós temos que buscar equacionar para atender melhor o cidadão, principalmente o servidor público que está ali. Então, essas são questões que eu quero deixar bem claro, meu tempo está quase, eu gostaria de falar outras questões. Primeiro, que a prefeita amplie o número, ou crie mais uma junta médica, mais uma equipe. Não só mais um dia, passa para 2, 3 dias na semana. Não coloque só nesse horário final de expediente que as pessoas não conseguem chegar ali por causa do trânsito. Tem pessoas que dizem, estou na fila de sair de casa 1 hora, já são pessoas que estão em estado de saúde, de fragilidade. Então, elas não têm, a gente não pode explorar essas pessoas. Se elas mentem ou não mentem, isso é a questão de foro pessoal, que nós temos que ter instrumento para verificar. Por isso que eu disse, tem que ter um assistente social para fazer a visita na casa, conversar com essa pessoa. Temos que ter um psicólogo para acompanhar isso, como outras perícias têm. Na Universidade Federal, onde eu sou professor, lá tu recebe telefonema que tem alguém te visitando. Estou chegando na tua casa para visita, quem está em cirurgia. Por quê? Para acompanhar. Então, isso não pode ser justificativa, né? E os laudos médicos, saiu dali, o cidadão, o servidor tem que saber por que seus dias estão sendo cortados e por que ele tem que voltar outro dia. Se precisa dos laudos do médico assistente, então tem que ser informado, traga os relatórios do médico assistente. Por que ele está dando 60, 70, 80, por que ele deu só 15? Então, essa é uma necessidade, gente, porque isso é tratar de saúde pública, isso é humanidade. Então, acolher o cidadão é acolher também o servidor público que carece desse atendimento. Então, nós, enquanto vereadores, homens públicos que estamos aqui, que temos essa obrigação, nós temos que alertar o poder público. Aqui não é fazer crítica à administração. Não, é fazer com que a administração aperfeiçoe o seu tratamento, para que ela dê qualidade no seu tratamento. E isso é uma luta muito grande. Eu tenho observado, e depois busquei em alguns jornais do sindicato, o sindicato vem há muito tempo questionando. Eu não estou questionando aqui a capacidade, nem fazendo juízo de valor dos médicos, nem da sua competência técnica, nada disso. Quanto à estrutura, a forma e os encaminhamentos dados. Então, eu quero pedir aqui, já falei com o líder do governo, já falei com a prefeita, mas é uma luta que nós temos que ficar atento. Isso é dar dignidade às pessoas. E quanto ao meu retorno, algumas pessoas ainda me consultaram, me comentaram que eu estava voltando. Eu saí da casa de forma muito repentina, por questões de posicionamento. Volto com muita tranquilidade, voltando naquilo que acredito, naquilo que eu sei que é bom para o município, sem enquadramento, sem questões de disciplinar. Comigo isso não me passa, eu sou homem público porque assim eu desejo, porque acredito, e quero fazer o melhor para São José. Estou muito tranquilo com a minha consciência, por isso voltei mais feliz do que antes. Muito obrigado.